Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero responder uma das dúvidas mais comuns relacionadas a hardware que eu recebo nos comentários aqui do canal e muitas vezes por e-mail, a maioria das vezes na verdade. A pergunta-chave que eu quero responder nesse vídeo é: como você pode saber a compatibilidade entre peças de hardware para montar a sua própria máquina? Muita gente me pergunta isso, pessoas que querem comprar as peças e montar o próprio computador, mas que não sabem como ver se uma peça é compatível com a outra. Então eu vou tentar dar um guia básico para você poder observar determinados detalhes para saber se você vai comprar peças compatíveis umas com as outras. O que eu vou expor no vídeo de hoje é a forma como eu costumo trabalhar. Não quer dizer que essa é a melhor forma, não quer dizer que essa é correta, não quer dizer que nenhuma outra esteja incorreta. É apenas a forma que eu utilizo para fazer esse checklist, essa verificação. E se por acaso você já sabe como checar a compatibilidade das peças na hora da compra, se você já tem esse conhecimento, não deixe de conferir as minhas considerações finais aqui no finalzinho desse vídeo. Vou deixar o tempo certo na descrição aqui para você pular direto essa parte inicial, caso você já tenha esse conhecimento. Mas dá uma conferida nessas considerações finais, porque tem algumas coisas importantes e que muitas pessoas acabam não levando em consideração na hora de montar a própria máquina. Mas vamos começar então com a questão de compatibilidade. O que você escolhe primeiro? A placa de vídeo? As memórias? Placa-mãe? Processador? O que você começa escolhendo? Bom, eu indico que você comece escolhendo o processador que você quer para sua máquina. Pelo menos esse é o ponto de partida que eu sempre utilizo. Então o primeiro passo é escolher o processador. Aí você vai escolher marca e modelo de processador que você vai trabalhar. E nesse processador tem um detalhe, o socket. O socket nada mais é do que o modelo de encaixe desse processador. Ou seja, a forma como o gabarito de pinagem dele está definido pelo fabricante. Então você vai escolher o processador e você vai observar qual é a nomenclatura de socket que esse processador utiliza. Depois que você já sabe qual processador você quer, você já viu qual o socket dele, segundo passo é escolher a sua placa-mãe. Daí você vai ter que começar a observar os detalhes. Você vai ter que escolher uma placa-mãe que seja compatível com aquele processador. Então, por exemplo, se você escolher um processador Intel Socket 1151, você vai ter que buscar uma placa-mãe que tenha Socket 1151, que suporte processadores 1151. Então, o primeiro passo é o socket. Escolher um processador AM4 da AMD, você vai ter que escolher uma placa-mãe com socket AM4. O socket da placa-mãe deve ser obrigatoriamente igual o socket do processador, senão já melou a conversa, já não tem como encaixar um no outro. Então, processador de um socket, placa-mãe do mesmo socket. E você pode e deve sempre conferir no site do fabricante da placa-mãe que você escolheu a lista de processadores suportados por aquela placa. Em alguns casos, a placa-mãe de um determinado socket não suporta alguns modelos de processadores, por questões de consumo de energia, o TDP dele, enfim, tem vários fatores técnicos envolvidos. Então, não basta só ser do mesmo socket, a sua placa-mãe tem que suportar aquele modelo específico de processador. E essa informação geralmente você vai encontrar no site do fabricante. Algumas lojas também informam isso, mas o mais certo é no site do fabricante. Então, digamos que você escolheu um processador Socket 1151, você vai escolher uma placa-mãe, sei lá, da Gigabyte, você vai lá no site da Gigabyte, abre a página do modelo da sua placa-mãe e lá vai ter a lista de processadores suportados por essa placa. Confere na lista se o modelo de processador que você escolheu está nessa lista. Se ele não estiver, você tem que pesquisar um pouquinho mais, porque é muito provável que a placa não suporte aquele modelo específico de processador, então muita atenção para isso. Tem algumas placas que suportam determinado processador depois de uma atualização de BIOS, mas aqui tem uma pegadinha. Para você conseguir atualizar a BIOS, você precisa inicializar a sua placa, e para inicializar a sua placa você precisa de um processador compatível. Então você teria que comprar dois processadores, um para atualizar a BIOS e o seu processador que você vai utilizar depois. Então, via de regra, placa-mãe de mesmo socket e que tenha o modelo do processador que você escolheu na lista de processadores compatíveis lá no site do fabricante. Senão, a chance de não dar certo a sua montagem é grande.
Aproveitando que a gente está falando aqui do processador e da placa-mãe, tem uma outra questão envolvida aqui também, que é o sistema de refrigeração. Muitas pessoas optam por comprar um cooler customizado, seja air cooler ou water cooler, enfim. Mas tem muitas pessoas que optam por um sistema de refrigeração melhorado para fugir do famigerado cooler box. Se você for comprar um sistema de refrigeração que não seja o padrão do seu processador, você também precisa observar a compatibilidade de socket desse sistema de refrigeração. O encaixe dele sempre vai seguir o padrão do socket. Então, se você comprou um processador 1151, uma placa-mãe 1151, e você vai comprar um water cooler, por exemplo, que não tenha suporte para socket 1151, você não vai conseguir fazer a instalação. Então, o cooler que você vai comprar, seja ele ar ou líquido, precisa ser compatível com o socket do seu processador também. Observe para esse detalhe. E agora vem um outro item que também tem vários detalhes para serem observados, que é a memória RAM. Aqui você precisa começar a criar o círculo em torno da sua placa-mãe. Você já escolheu o processador, placa-mãe e também o sistema de refrigeração. Agora, a sua lógica, digamos assim, o seu círculo de montagem, ele gira ao redor da placa-mãe, não mais do processador. A placa-mãe é o componente central, onde tudo vai ser conectado. Então, na hora de escolher memória, você precisa observar que tipo de modelo de memória, que tipo de geração de memória a sua placa-mãe suporta. Se a sua placa-mãe tem slots de memória DDR4, você não pode comprar outro modelo de memória. Você vai ter que comprar memória DDR4. Se a sua placa-mãe é DDR3, você tem que comprar memória DDR3. Então, DDR alguma coisa vai ser o modelo de memória suportado pela sua placa. A questão das memórias tem alguns outros detalhes que você precisa observar também, que são a frequência e a quantidade de memória suportada em cada módulo, em cada slot da placa. Então, se a sua placa suporta memórias DDR4 de até 2400 MHz, por exemplo, você pode comprar memórias com frequências fora dessa faixa, desde que esteja dentro das frequências suportadas. Quando você olhar no site de uma loja ou no site do fabricante da placa-mãe, vai ter lá várias frequências de memória suportadas. E algumas dessas frequências vai ter as letras OC do lado. Significa que para atingir essa frequência você precisa fazer overclock através da sua placa-mãe. Então você precisa aumentar a frequência de operação da sua placa-mãe, os parâmetros de operação da sua placa-mãe, para que aquela memória seja compatível. Então, via de regra, compra o que estiver definido dentro do site do fabricante, frequências que estejam listadas no site do fabricante e sempre observando o modelo. Tem que ser DDR4 se a placa é DDR4, DDR3 se a placa é DDR3. E o tamanho do módulo de memória também, algumas placas fazem limitação. Por exemplo, algumas placas suportam módulos de até no máximo 4 GB, outras suportam de 8 GB, outras suportam 16 e assim por diante. Então você tem que ver qual a quantidade máxima de memória suportada por módulo, por slot da sua placa. Se a sua placa suporta memórias de 8 GB cada, e você comprar, por exemplo, uma memória de 16, ela só vai reconhecer os 8, ela não vai funcionar os 16 na sua placa, então observa isso também. Mas a regrinha básica é sempre olhar a lista de compatibilidades no site do fabricante e daí só observar o modelo e a frequência se está dentro daqueles parâmetros especificados pelo fabricante da placa. Bom, depois que a gente tem isso aí escolhido, o próximo item geralmente vem HDs ou SSDs. Aqui não tem muito o que se escolher. O padrão que tem no mercado hoje é SATA, é serial ATA, o modelo de conexão. As placas-mãe vêm com conexões serial ATA para HDs e SSDs e os HDs e SSDs vêm no padrão serial ATA. Não tem outro padrão comum de mercado, digamos assim. Então observa só se o seu HD e seu SSD são compatíveis com a sua placa, no caso, o serial ATA. Se você quer, por exemplo, colocar um SSD que utiliza um slot, sei lá, M2 ou PCI Express de 1x, por exemplo, daí você tem que observar se a sua placa-mãe tem esse slot, tem esse lugar de encaixe específico para essas tecnologias. Então você precisa observar sempre o modelo daquilo que você quer comprar, se é compatível com a sua placa-mãe. Via de regra, escolher o serial ATA, vai conseguir montar de boa. Placa de vídeo. Placa de vídeo também, o que a gente tem no mercado hoje praticamente serve em tudo. O padrão de placas de vídeo hoje é conexão PCI Express.
Então, sua placa-mãe vai ter um slot PCI Express de 16x, geralmente, para conexão da placa de vídeo, você compra uma placa de vídeo que seja PCI Express. Hoje, praticamente tudo que tem no mercado é PCI Express. As mais antigas tinham outro tipo de slot, mas isso já você não encontra mais para comprar atualmente nas lojas de hardware. O que você pode observar é o seguinte: se a sua placa-mãe tem um slot PCI Express 3.0, dê preferência para comprar uma placa de vídeo que seja PCI Express 3.0. Novamente salientando, só modelos mais antigos é que tinham padrões diferentes do que as gerações atuais. Então observe só se você está comprando uma máquina de gerações anteriores, se tem alguma divergência. Se você tiver uma placa-mãe com slot PCI Express 2.0 e você comprar uma placa de vídeo PCI Express 3.0, vai funcionar de boa também, não tem problema nenhum. Ela só vai ter limitações do slot da própria placa, do barramento, no caso, da própria placa. Então vai ter algum tipo de limitação de desempenho. Nada muito significativo. Tá? Mas via de regra, PCI Express atualmente é o que a gente tem para a placa de vídeo. Bom, depois que você escolheu tudo, o último item de hardware que você deve escolher é a fonte de alimentação. E por que escolher ela por último? Porque você precisa saber tudo que vai ser ligado na sua máquina para fazer um cálculo aproximado de consumo para comprar a fonte dentro da sua necessidade. Não comprar uma fonte muito potente que vai sobrar, que vai ser desperdício de valor, e nem comprar uma fonte muito abaixo do que você precisa que vai causar instabilidade ou nem vai deixar funcionar a sua máquina. Tem um vídeo um pouco mais antigo aqui no canal onde eu ensino como fazer o cálculo de consumo de uma máquina através de uma calculadora de fonte de alimentação que está disponível na internet. Então, se você digitar na lupa de busca aqui do canal cálculo, você vai encontrar esse vídeo e você pode ver mais detalhes lá. Mas sempre deixa a fonte por último, faz o cálculo de consumo aproximado para daí você comprar uma fonte mais ou menos dentro da sua necessidade, não desperdiçar dinheiro e não deixar faltando energia para a sua máquina. E um último detalhe sobre a fonte, você precisa observar o conector que ela tem disponível para a placa de vídeo. O padrão das fontes é ter conectores para placa-mãe 20 e 24 pinos, para processador 4 e 8 pinos, para dispositivo serial ATA e alguns adicionais, então tudo isso é básico e toda a fonte vai atender essa necessidade. Porém, você precisa observar o conector que ela tem para a placa de vídeo. Se você comprou uma placa de vídeo que tem um conector de 6 pinos, a sua fonte de alimentação tem que ter um conector de 6 pinos PCI Express para a placa de vídeo. Se você comprou uma placa de vídeo que tem um conector de 8 pinos, a sua fonte precisa ter o conector de 8 pinos para a placa de vídeo. Caso a sua fonte não tenha esse conector, que for necessário um adaptador, na prática quer dizer que a sua fonte não é a indicada para aquela configuração que você montou. Então, via de regra, compra sempre uma fonte que tenha o conector adequado para a sua placa de vídeo e não use adaptadores. Os acessórios e periféricos eu não vou falar aqui porque isso é uma questão muito pessoal, tá? Via de regra, tudo serve em toda a máquina, salvo raras exceções. A única coisa que você pode observar no que diz respeito a periféricos é em relação ao monitor. Então, por exemplo, se você comprar uma placa de vídeo que tenha saídas HDMI, DisplayPort, e você comprar um monitor que não tem HDMI ou DisplayPort, você vai ter que comprar um adaptador para fazer a ligação. Então observa só a questão das saídas da sua placa de vídeo e das entradas do seu monitor para ver se tem compatibilidade ou vai precisar de algum tipo de adaptador. Teclado, mouse, headset, esse tipo de coisa é muito pessoal e não tem muito que se observar a questão de compatibilidade. É tudo USB, é tudo universal, então, ou P2 no caso dos headsets, então não tem como não ser compatível com o que tem no mercado hoje, pelo menos. Bom, agora que você entendeu esse geralzão sobre a compatibilidade das máquinas, deixa eu fazer aqui algumas observações, algumas considerações finais. Muita gente tem vontade de comprar as peças e montar a própria máquina para economizar aí R$200, sei lá, no seu orçamento. Ok? É válido? Sim. Só que você tem que se perguntar o seguinte. Número 1. Você tem conhecimento técnico suficiente para fazer a montagem dessa máquina por conta própria? Se você ficou um pouquinho em dúvida, já para por aqui. Tá? Não continua com essa ideia de montar computador antes de você ter conhecimento suficiente. Por que eu digo isso? Montar uma máquina quando você assiste um vídeo no YouTube é a coisa mais simples que existe, pelo menos na cabeça de quem está assistindo.
Só que podem acontecer problemas, não é simplesmente encaixar peças e colocar meia dúzia de parafusos. Existe um passo a passo básico que deve ser seguido e, principalmente, existe risco envolvido. Se você nunca montou uma máquina, se você não tem conhecimento técnico, você pode, por exemplo, danificar uma peça por tentar colocar ela de maneira incorreta ou até virada, invertida, enfim. Você pode causar algum tipo de dano para alguma peça de hardware na hora da montagem. E se você cometer uma gafe dessa, se você cometer um erro básico desses, é muito provável que você não consiga a garantia da peça que você danificou. Então, muita atenção para isso. Se você não sentiu segurança na hora que eu te pedi, você tem conhecimento técnico para isso, para e repensa se não é melhor você gastar 200 a mais e comprar essa máquina montada. Outro ponto. É possível que você termine de montar a sua máquina tudo certinho, tudo bonitinho, do mesmo jeito que você viu lá no vídeo do YouTube. Porém, quando você aperta o botão de power, a sua máquina não liga. E aí, o que você faz? Esse conhecimento de identificar e solucionar um possível problema de montagem você também precisa ter. Então, não é simplesmente saber a compatibilidade. A questão aqui é ter um conhecimento um pouco além disso para evitar qualquer tipo de dano e para corrigir qualquer tipo de problema que possa acontecer. Outro ponto importante. Se acontecer algum tipo de problema que não foi causado por você, que é um problema, digamos, de um defeito de uma determinada peça, você já precisa ter uma certa noção para identificar esse tipo de problema e já solicitar o RMA da peça, a garantia da peça. E se você não tem conhecimento, se você não tem experiência, você simplesmente vai ter uma máquina que não funciona e é provável que você não saiba o motivo dela não funcionar. Então, pensa com calma, reflete um pouquinho se vale a pena a economia que você está tendo, comparada com o risco que você vai correr caso você não tenha conhecimento. Tá ok? Agora, se você tem o conhecimento técnico suficiente, vai lá, compra as peças e monta a sua máquina. Mas sempre pensa um pouquinho antes se você realmente vai ter as condições necessárias para contornar qualquer tipo de situação adversa na hora da montagem da sua máquina. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que ele tenha esclarecido as dúvidas de quem enviou e-mails, de quem deixou comentários acerca desse assunto. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui. E se você gostou, se você acha que esse vídeo pode ajudar algum colega seu, deixa um joinha aqui, compartilha com seus amigos nas redes sociais, que essa divulgação é muito importante para o nosso trabalho aqui na internet. No mais, muito obrigado por acompanhar o RBTech. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, acompanha todos os vídeos publicados. E eu te vejo em uma próxima oportunidade.